Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, todos os que creem, todos os que participam dessa programação. Seja abençoada, minha amiga, meu amigo, aí onde você está. Seja livre, livre de todas as suas mazelas, de todos os seus medos, de todas as suas preocupações. Seja livre do passado. Olhe para frente, porque a fé remete a gente para frente. É isso que tem que acontecer. Eu estava meditando na palavra que Deus falou através do seu servo profeta Malaquias, quando ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o justo e o perverso. Diferença entre o justo e o perverso. Quer dizer, Deus propõe, promete, assegura que nós veremos a diferença entre os que vivem na justiça e os que vivem na perversidade, na injustiça. Deus está propondo que há uma diferença. Tem que haver essa diferença, minha amiga e meu amigo. Tem que haver essa diferença entre os que servem a Deus Altíssimo e os que não o servem. Tem que haver essa diferença. Tem que haver essa diferença. E é por isso que nós estamos trabalhando no sentido de você ter uma vida que condiz com a sua fé. O que adianta a gente crer num Deus tão grande e viver uma vida tão injusta, uma vida tão miserável? Mas por que vivemos a vida tão injusta, tão miserável? Você diz, você pergunta. Porque certamente não há um serviço prestado a Deus. Não se faz a sua vontade. Não se vive dentro do padrão que Ele instituiu, que é a justiça. As pessoas pensam que fazer a vontade de Deus é pregar o Evangelho, é curar os enfermos, é libertar os oprimidos. Isso é apenas uma partícula, algo mínimo que se faz para Deus. Mas a vontade de Deus na sua plenitude, na sua majestade, é que nós tenhamos um comportamento diferenciado do comportamento daqueles que não servem a Deus. Se você serve a Deus, se eu sirvo a Deus, nós temos por obrigação de apresentarmos a este mundo um padrão de vida distinto, diferenciado, diferente do padrão deste mundo. Porque é isso que faz a diferença entre o reino das trevas e o reino de Deus. Ou não é? Como é que você pode dizer, eu vivo no reino de Deus, se você faz a mesma coisa que a pessoa que vive no reino das trevas faz? Se você vive na corrupção, na injustiça, no pecado, se você vive de forma errada, você sabe que está errado, você sabe que está errado. Aí você quer cobrar de Deus a justiça. Ó Deus, o Senhor prometeu
haver uma diferença entre o que te serve e o que não te serve. Eu faço a curar os enfermos, eu faço ajudar as pessoas, eu faço obra de caridade. Sim, você faz tudo isso, mas como é o seu comportamento? Como é o seu caráter? Você tem um mau caráter? Você é uma pessoa que vive enganando, mentindo, prometendo aquilo que você não pode cumprir? Você é uma pessoa que engana? Ora, minha amiga, meu amigo, isso não é obra de Deus, isso é obra das trevas. Então, se nós somos de Deus, então nós temos que mostrar com o nosso caráter, o nosso comportamento, aquilo que Deus nos propõe, porque o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus, é certo que anda na justiça, que é justo diante de Deus, que serve a Deus de acordo com o que ele merece. Então, quem é de Deus tem essa diferença de vida, de caráter, de comportamento. E então a pessoa tem condições de cobrar de Deus uma diferença de vida. Você está me ouvindo nesse momento e fica a pensar, puxa vida, eu tenho tanto tempo na igreja e ainda não consegui alcançar os meus sonhos, realizar os meus sonhos. Não consegui ainda fazer a minha vontade. Bem, você está na igreja, mas não está no reino de Deus. Porque quem está no reino de Deus quer fazer a vontade de Deus. Vive cobrando de si mesma uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida pautada no caráter da Bíblia, o caráter dos heróis da fé. Quando uma pessoa vive no caráter da justiça, ela tem condições de cobrar de Deus a justiça. Ó Deus, o Senhor prometeu, o Senhor não falou que nós veríamos a diferença entre o justo e o perverso, quer dizer, veríamos a diferença de vida entre o justo e o perverso, e o que serve a Deus e o que não serve. Então, quando nós apresentamos uma vida justa, correta, íntegra, é claro que ninguém vai ser 100% perfeito, mas dentro daquilo que você está habilitado, dentro daquilo que o Espírito Santo move, inspira, orienta, você vai viver. Você é uma pessoa correta nos seus negócios, você é uma pessoa correta na sua palavra, você empenha a sua palavra e cumpre. Você é uma pessoa correta no seu relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, no seu trabalho, com o seu empregado, com o seu patrão. Você não engana o seu patrão. Quando ele vira as costas, você não finge que trabalha, você não fica no banheiro enrolando. Não, você trabalha, você é o melhor empregado. Então, você é uma pessoa que está honrando ao seu Senhor Jesus. Porque, no fundo, você está mostrando o caráter de Deus entre os seus colegas. E é isso que é fazer a vontade de Deus. Portanto, minha amiga, se você é essa pessoa que vive uma vida diferenciada da vida dos outros, não é porque você está na igreja, não, mas porque onde quer que você esteja, você ali representa Deus, representa o seu Senhor. Você vive na justiça. Então, você tem condições de chegar diante do altar, do trono do Altíssimo e dizer, Senhor, Tu prometeste a diferença. Tu prometeste fazer a diferença na minha vida, porque eu tenho te servido com integridade do meu coração.
Ora, quando, por exemplo, Ezequias apresentou a carta a Deus no altar, quando levou a carta afrontosa, a carta que afrontava ao Deus vivo, lá no templo, Deus teve que ouvir a oração daquele rei. Deus teve que ouvir as suas súplicas e ver a sua humilhação e responder e banir o inimigo dele, que era muito mais poderoso. Minha amiga, meu amigo, os nossos inimigos podem ser violentamente mais poderosos, mas quando nós somos humildes, reconhecemos os nossos erros, quando nós vivemos uma vida pia e retamente, nós temos condições de cobrar do Altíssimo aquilo que Ele prometeu. E é isso que nós temos feito na Igreja Universal do Reino de Deus. Por exemplo, você vai ver agora o testemunho, o belíssimo testemunho da Roberta. Muito bacana. Ouça com atenção. E então, você vai chegar a uma conclusão. Deus abençoe. Vamos ouvir. Eu vivi uma infância muito conturbada, muito difícil, porque eu sentia um pouco de rejeição da minha mãe e eu não entendi o porquê. Por que minha mãe tinha diferença entre eu e os meus irmãos? E eu queria muito descobrir aquilo e por que ela era diferente comigo. Até eu descobri que eu era fruto de um estupro dela, na adolescência dela. Ela era casada e aí ela foi estuprada e engravidou de mim. E aí eu fui entender muita coisa. Por que eu não tinha tanto o amor da minha mãe? Eu não lembro da minha mãe me abraçar, da minha mãe me beijar, da minha mãe dizer eu te amo, cuidar de mim. Eu lembro de eu passar muito tempo na casa dos outros, de amigas dela, onde ela me largava por um tempo, depois me buscava, me levava para casa, depois ela sumia comigo de novo. E aí eu passava outra temporada na casa das pessoas, voltava. E ali sempre, a minha infância que eu lembro muito era disso, de passar muito tempo na casa de pessoas que eu não conhecia e depois a minha mãe me buscava. E ali eu não entendi o porquê. Depois que eu descobri que eu era fruto de um estupro, eu comecei a sentir nojo de mim. Eu sentia raiva de mim, nojo, porque ela tinha passado por aquilo, porque eu estava ali. E aos 8 anos de idade, numa das casas onde ela me deixou, eu sofri uma tentativa de abuso sexual, onde o homem me pegou e me levou para o quarto, ali arrancando a minha roupa, tentando o estupro. Chegou gente ali na hora e conseguiu me salvar daquela tentativa de estupro. Então eu cresci com aquilo, aquela pessoa me ameaçava para eu nunca contar para ninguém e eu guardei aquilo dentro de mim. Cresci assustada, com medo, tinha medo de tudo. Eu não aceitava o homem chegar perto de mim porque eu tinha medo de ser estuprada. Até um dia que eu cresci com aquilo tudo dentro de mim guardado, nunca contei a ninguém. E aos 12 anos de idade, eu me vi uma criança revoltada, eu me vi uma criança triste. Eu não era feliz, eu não sabia o que era sorrir. Eu era uma pessoa vazia, triste. Eu não sabia muitas vezes o que se passava dentro de mim. Eu lembro que eu fazia tratamento psicólogo e eu não conseguia me abrir. Por mais que ela me perguntava o que estava acontecendo, eu não me expressava. Eu sentia raiva de tudo, eu sentia raiva de mim, porque eu me sentia imunda, pelo que tinha acontecido com a minha mãe. E comecei a ter amizades erradas, comecei a procurar em busca lá fora as amizades erradas. E ali eu lembro que eu comecei a envolver no crime. No crime que eu falo a gente começava a roubar. Roubava talões de cheque de pessoas, roubava cartões de crédito. E nós menores ainda, amigos, que eram tudo menores na época, saíam para lojas fazer compras, comprava tudo, até um dia que a polícia descobriu que a gente fazia aquilo e chegou até os meus pais procurando a minha mãe para contar do que eu estava fazendo e eu cheguei a ser espancada pela minha mãe na frente dos policiais. Então era muito triste, porque uma menina de 12 anos fazendo tudo aquilo, até então eu conhecia a maconha, e fui conhecendo as drogas já com 13 anos de idade. Comecei a fumar maconha, comecei a conhecer a cocaína. E ali eu fui aprofundando nas amizades, na vida do crime. Fui expulsa da escola, porque nem a escola me aceitava. E eu
eu fiquei perdida ali com as amizades que eu tinha. Eu achava que eram todos meus amigos. Eu achava que todo mundo era meus companheiros. E aos 15 anos de idade eu engravidei. Eu descobri que eu estava grávida e a minha mãe, assim, não aceitava. Eu com 15 anos estar grávida e ela já tinha casado de novo. Meu pai, que estava me criando, ele se revoltou muito, ele não falava comigo, ele não olhava na minha cara. E quando eu tive essa criança, passado um tempo, a minha mãe tirou meu filho de mim. Ela tirou ele de mim e deu ele. Quando ela descobriu que eu era envolvida na droga, quando ela descobriu que eu estava mexendo com droga, ela não aceitou aquilo dentro da casa dela. E ali, ela dando o meu filho para a família do pai cuidar, ela me colocou na rua. Eu lembro que eu cheguei em casa um dia, a minha mochila estava pronta na porta de casa, ela simplesmente olhou em mim e disse: você não entra mais aqui, você vai embora e dentro da minha casa você não pisa mais. E ali eu catei aquela mochila, catei a foto do meu filho, que foi o que me sobrou, nas mãos e fui para a rua. E eu chorava muito, eu falava: meu Deus, o que vai ser de mim? Com 16 anos, morando na rua, eu não tinha um familiar, eu não tinha ninguém, abandonada pela minha mãe, não tinha um irmão, não tinha ninguém para me ajudar, completamente abandonada. E ali eu fiquei um tempo dormindo nos bancos, dormindo atrás de carros, eu dormia debaixo de carro muitas vezes para não passar frio, eu chegava a urinar onde eu dormia, eu comia aquilo que me davam, as pessoas tinham dó de mim, me davam às vezes as coisas para comer, me davam, já teve gente que me doou até banho, por eu não ter onde tomar banho, deixavam eu tomar banho, mas depois me mandavam embora de novo para as ruas. E ali eu ficava triste, chorava muito, eu não entendi o porquê eu estava passando tudo aquilo. E eu falava para Deus muito: por que eu passo por isso? Por que eu estou na rua? Por que eu estou sofrendo tudo isso? Eu não entendi o porquê. E aí eu conheci uma moça ali na rua, onde ela falou para mim: Roberta, você está morando na rua? E eu falei: sim. Ela falou assim: o máximo que eu posso fazer por você é te apresentar uma pessoa. Eu falei: tudo bem. E ali ela me apresentou para um traficante. E esse traficante falou para mim: você mora na rua? Você é moradora de rua? Eu falei: sim. Aí ele falou assim: então vamos que eu vou te levar para minha casa. E chegando lá, era uma favela, e ele morava ali num dos barracos, e ele comandava a metade da favela. E ali eu comecei a me aprofundar nas drogas, ali eu comecei a participar da vida do crime, de reuniões do tráfico. Eu sabia muitas vezes quem iria morrer, porque eu participava das reuniões. Cheguei a presenciar homicídios ali na minha frente, porque a gente convive dentro do morro, a gente vê coisas horríveis ali dentro, pessoas que são mortas toda hora. Então eu comecei a participar de tudo aquilo. Eu entregava droga para os traficantes em troca muitas vezes de dinheiro. E por eu morar nesse barraco do traficante, eu tinha que manter relações sexuais com ele, porque eu não tinha para onde ir, eu morava na rua, então eu tinha que me submeter a tudo aquilo que ele mandava eu fazer. E ali eu vivi por muito tempo, até ele cometer um homicídio ali dentro da favela e ter que fugir. Ele fugiu e me largou ali dentro daquela casa, abandonada do barraco. Eu dormia ali no barraco com ratos, com bichos. Muitas vezes as polícias invadiam a favela. Os olheiros que olhavam a favela avisavam que a polícia estava chegando, a gente tinha que correr, se esconder. Eu me enfiava dentro de buraco, de esgoto, para que a polícia não me pegasse. Até porque eu não sabia qual seria o meu destino ali da polícia me pegando. Ali, mulheres que tinham raiva de mim tentaram me matar esfaqueada, a tiros. E graças a Deus eu fui salva, consegui ser salva as 2 vezes, no momento em que eu ia ser assassinada. Eu comecei a ser ameaçada de morte, onde os traficantes começaram a me ameaçar. Mata ela, mata ela. Uma das minhas amigas que tinha entrado para a vida do crime também, ela foi assassinada a tiros. Quando ela decidiu largar a vida do crime, eles não aceitaram e ela acabou sendo assassinada. E ali uma amiga minha que soube que eu estava sendo ameaçada falou para mim assim: você vai ter que ir embora, você vai ter que fugir, porque você vai ser morta. Eu vou conseguir um dinheiro para você e vou te tirar daqui. E aí, na madrugada, ela me levou até a rodoviária e ali eu fui embora de São Paulo, fui para uma cidade do interior. E ali eu, chegando ali na cidade, eu não sabia o que fazer, porque eu não conhecia ninguém. O primeiro ônibus que eu peguei, eu fui para lá. Dormi na rodoviária, não sabia onde pedir ajuda, não sabia o que fazer, por onde começar. Até eu conheci uma mulher que me fez uma proposta. Ela me achou bonita,
e falou pra mim, vamos embora comigo, eu vou te levar pra morar comigo. E eu, inocente, não sabia o que era, e chegando lá, eu vi que era uma casa de prostituição, onde as meninas se prostituíam ali pra dar dinheiro a ela, pra poder dar lucro pra ela dentro da casa. E ali a mulher falou pra mim assim, ó, eu tô te tirando da rua, você não tem onde morar, você não tem onde viver, é isso ou nada. Aí eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Qual parte da minha vida está sendo pior? Será que era a rua? Ou será que eu vou ter que enfrentar isso aqui? Aquilo para mim não entrava na minha cabeça, eu ter que virar uma prostituta. Mas eu não tinha outra escolha. Eu tive que me prostituir. Muitas vezes eu entrava para dentro dos quartos com os clientes, eu chorava muito. E eu pedia para eles, por favor, não faz nada comigo, porque eu não sirvo para isso. Eu pedia pelo amor de Deus para eles não fazerem nada comigo, para que eles me dessem o dinheiro, mas não me tocassem. Mas eles não aceitavam aquilo. Se eles estavam pagando, eles tinham que ter a prostituta que eles estavam pagando. E eu era uma menina, não sabia o que era aquilo. E para mim ter coragem de fazer aquilo, eu comecei a me aprofundar nas drogas. Eu comecei a usar muita droga. Muita cocaína, para que tudo quanto é droga que me davam, eu usava. Para mim ter coragem de fazer tudo aquilo. E beber muito, porque a dona da casa, ela exigia que as meninas bebessem muito para dar lucro para dentro da casa, porque senão você era expulsa de dentro da casa dela. Já chegou vez de eu apanhar dentro do quarto de cliente, por eu não aceitar fazer coisa que eles quisessem. Então eu apanhava. E ali, dentro da casa de prostituição, a dona da casa levou um pai de santo ali dentro, onde ele fazia os trabalhos para a gente poder ganhar dinheiro. Então nossos perfumes, nós éramos benzidas ali, nossos perfumes eram consagrados a demônios, para que a gente pudesse arrumar todos os homens, que a gente pudesse ganhar muito dinheiro. Então a gente tinha que fazer pacto com os demônios ali dentro. E passado 2 anos ali, por muitas vezes eu tive começo de overdose, já entrei em coma alcoólico, porque como era muita droga, quantidade de droga e bebida, então a gente muitas vezes não suportava e passava noites e noites ali naquilo. Eu passei a vender droga para as meninas ali dentro também, porque como elas usavam, e eu já sabia mais ou menos da vida do crime, eu passei a vender droga ali dentro. Então eu conheci um moço, que ele era dono de uma casa de prostituição. E ele me fez um convite. Ele falou para mim, olha, eu estou precisando de garotas para trabalhar para mim, você aceita? É melhor do que aqui, e eu aceitei. E chegando ali 1 semana depois, ele não aceitou eu trabalhar. Ele me fez uma proposta. Ele chegou em mim e falou para mim, olha, você tem vontade de largar dessa vida? E eu falei para ele, tenho, moço. Eu estou na rua faz muito tempo. Eu estou na rua me sujeitando a tudo. Eu não aguento mais. E aí ele disse para mim, então eu vou te tirar. Você vai ficar só dentro de casa, você não vai trabalhar, e você vai ficar dentro de casa que eu vou cuidar de você. Falei, tudo bem. Ali eu me senti feliz, achei que dali em diante eu seria a mulher mais feliz do mundo. E ali eu me enganei, porque a partir do momento que eu me casei com ele, 1 semana depois ele mostrou quem ele era. Ele passava a me espancar. Cada vez que ele lembrava quem eu era, do lixo que eu era, de onde ele tinha me tirado, era uma surra que eu tomava. Ele me batia de fio, ele me batia de sapato, ele me queimava de cigarro. O que ele achasse pela frente, ele me batia. Ele deformava o meu rosto, o meu corpo. Eu tinha um corpo com marcas de chute, de pontapés que ele me dava. O rosto deformado, muitas vezes eu não saía na rua para que as pessoas não perguntassem o porquê eu estava deformada. Ele só deixava de me bater quando ele via que eu estava perdendo sangue pelo nariz, pela boca. Eu tive nariz operado, maxilar deslocado. Então aquilo tudo para mim era muito difícil eu passar. Eu não suportava mais aquilo. E eu ficava pensando, meu Deus, eu achei que eu ia casar para ser feliz. E mais uma vez eu estou aqui passando por mais esse sofrimento. Ali eu tentei várias vezes suicídio. Eu mutilava o meu corpo, eu entrava dentro do banheiro, pegava gilete, cortava o meu rosto. Eu cortava meus braços, minhas pernas. Perdia muito sangue. E ali eu não ia em médico, porque eu sabia que se eu fosse médico eles iam chamar a polícia. E ali eu tinha que explicar o porquê eu fazia aquilo. E eu tinha que me cicatrizar em casa todos os cortes que eu fazia em mim. E ele não tinha pena. Ele não tinha pena de mim. Ele me batia na rua. Aonde eu estava, era uma surra que eu tomava. E um dia eu tomei uma decisão. Foi a última surra que ele me deu.
Foi dentro do próprio supermercado, ele era dono do supermercado, me deu uma surra lá dentro, na frente de todos os funcionários. Eu fiquei estirada no chão, perdendo sangue, até a polícia chegar e me socorrer para o hospital. E aquilo foi o meu tudo, assim, para eu tomar uma decisão. E ali ele me ameaçando, eu comprei um revólver. Eu falei, é tudo ou nada agora. Ou ele me mata, ou eu vou matar ele. E eu comecei a andar armada. Eu me separando dele, eu fui morar sozinha com meus filhos. E ali, eu, em vez de melhorar como mãe, como tudo, eu piorei. Eu comecei a voltar para as drogas, eu comecei a mexer com drogas, a beber muito. Eu saía de casa, passava a noite na rua, na bagunça, na bebida, nos bares, e largava os meus filhos jogados dentro de casa sozinhos. E ali eu conheci um jovem, onde eu me envolvi, que era traficante também, porque eu sempre me envolvi só com pessoas da vida do crime. E ali esse rapaz, com 8 meses que eu namorava ele, quando a gente largou, ele me esfaqueou. Ele me deu facada, tentando tirar minha vida ali. Graças a Deus, Deus me guardou, eu sobrevivi. Até um dia onde eu me senti no fundo do poço. Eu não via mais solução para mim. Eu não tinha piedade dos meus filhos, eu não tinha piedade de nada. Eu via meus filhos sofrerem, mas eu não conseguia mudar, eu não conseguia solução. Porque eu havia perdido meus 2 filhos. Eu não podia morar com eles, eu não tinha onde morar. E ali, tanto na casa da minha amiga, ela era da igreja, mas eu não conseguia ir na igreja. E ali eu falei, não, eu não vou procurar igreja, não vou procurar nada. Eu fui até uma ponte que tem perto da igreja, e eu parei naquela ponte e falei, hoje eu vou me jogar, hoje eu quero a morte, eu vou me tacar. E parei naquela ponte, eu debrucei na ponte, e ali eu fiquei horas e horas olhando os carros passar, e me imaginando debaixo daqueles carros. E aí eu imaginava meu velório, eu imaginava meus filhos ali chorando, e que eles iam ficar melhor sem eu. Era assim que eu pensava. Agora eu vou morrer e eles vão ficar melhor sem eu. Porque eu não tenho amor a nada, eu não sirvo para mudar, eu não sirvo para nada. Então, para que eu vou viver? Para que eu tenho que estar aqui? Ninguém, não tem motivo para eu estar aqui mais. E ali eu desviei o olhar e olhei para a igreja. E eu vi a igreja. E ali, alguma voz falou comigo, para mim até lá, vai até a igreja. E eu falei, eu ouvi aquela voz e fui. Chegando ali na igreja, só de eu entrar dentro da igreja eu senti uma paz muito grande. Uma paz, eu falei, meu Deus, que coisa mais gostosa, que eu nunca tinha sentido aquilo. Eu entrei e já comecei a chorar muito. Aí eu fui até lá na frente, e aí eu sentei, e eu lembro que estava começando uma reunião, na parte da manhã, era por volta de 10 horas da manhã, e eu comecei a chorar muito, 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 muito. E ali eu conversando com um dos pastores, eu expliquei a minha situação. Falei, eu não quero mais viver, eu quero a morte, eu vou tirar minha vida. E ali ele conversando muito comigo, ele me convidou para estar ali à noite. E à noite eu voltei, participei da reunião. No outro dia eu voltei, participei da outra reunião. E ali eu comecei a sentir paz, rápido assim, foi tudo muito rápido. Eu já comecei a sentir uma paz dentro de mim, um amor dentro de mim, do qual eu não tinha. Ali eu já comecei a sentir a transformação dentro do meu coração, da minha vida. Eu comecei a sentir coisas que eu não sabia o que estava, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falava, o que é isso que eu estou sentindo? Eu comecei a mudar com os meus filhos, eu fui parando de beber, eu parei de usar drogas, eu comecei a participar da vida dos meus filhos, tanto que meus filhos foram para a igreja junto comigo, e eles começaram a participar das reuniões comigo. E ali o meu lar começou a manifestar alegria, da qual a gente não tinha conhecimento daquilo. E ali eu comecei a entender muita coisa da qual eu não entendia. Quando eu fui para a igreja, eu comecei a parar para pensar e eu falava, meu Deus, eu achava que Deus não estava comigo. Eu achava que Ele não me olhava. Muitas vezes eu perguntava, Deus não me olha, Ele não está comigo. Mas hoje eu entendo que Ele estava. Que no momento em que eu quase tomei os tiros, eu não tomei os tiros porque Ele estava ali. Quando eu quase fui esfaqueada dentro da favela, eu não tomei aquelas facadas porque Ele estava ali. Os estupros que eu sofri, porque eu fui abusada na rua várias vezes. Já chegou a vez de eu estar perdida na rua. Eu pedi informação na rua. E um homem me levar para uma construção e me estuprar uma construção.
em troca de uma informação que eu tinha pedido a ele. Então, Deus estava ali comigo todo momento. E eu não sabia. Eu achava que ele não estava. Eu fui descobrir aquilo quando eu fui para a igreja. Até que me falaram que aquilo não bastava. Eu estar na igreja, aquilo não bastava, era pouco. Eu precisava conhecer o Espírito Santo. O que era o Espírito Santo? E eu me perguntava o que é o Espírito Santo. Porque todo mundo que falava do Espírito Santo falava de uma coisa gostosa. Sabe, sentia um prazer de falar. E eu queria conhecer sobre o Espírito Santo. E ali eu comecei a participar de vigílias na igreja. Foi onde eu recebi o Espírito Santo, tive um encontro com ele. E a partir daquele encontro com o Espírito Santo, eu passei a ter paz dentro de mim, alegria. Hoje eu sou completa. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria. Eu tenho a minha vida com Deus, com o Espírito Santo. Não tenho vícios nenhum. Hoje eu sou uma pessoa que... Eu sou mãe. Aquilo que eu não tive, que foi a minha mãe do meu lado. Aquilo que eu não tive, a minha mãe comigo. Hoje eu sou para os meus filhos. Eu tinha mágoa da minha mãe. Quando eu contava a minha vida para alguém, eu não conseguia contar como eu conto hoje, sem lágrimas nos olhos. Eu chorava. Eu chorava porque eu sentia mágoa. Eu sentia mágoa do meu ex-marido por ele ter judiado de mim durante esses 14 anos. Então eu tinha raiva de tudo. E a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, que o Espírito Santo limpou meu coração, limpou a minha alma, limpou tudo, eu passei a perdoar, eu aprendi a perdoar. Eu esqueci tudo. Eu perdoei o meu ex-marido, eu perdoei a minha mãe. Hoje eu tenho uma amizade muito boa com a minha mãe. Hoje ela mora perto de mim. Hoje eu amo a minha mãe, ela é tudo para mim. Cuido dela. O que eu posso fazer pela minha mãe eu faço. Mesmo para mim não interessa o passado. Hoje nós somos amigas. Perdoei o meu ex-marido. Hoje eu sou amiga dele. Hoje meus filhos vê uma diferença muito grande em mim. De uma mãe que chegava bêbada, de uma mãe que não tinha paciência, de uma mãe nervosa, de uma mãe que passava a noite na rua, hoje eles veem diferença. Eles veem a mãe transformada que eles têm dentro de casa. Hoje eu sou a mãe e pai deles, eu cuido deles sozinha. Então é uma diferença muito grande. As pessoas que me conheceram naquela época, meus amigos, minhas amigas, hoje quando me vê eles não acreditam. Fala, Roberta, como você mudou, é completamente diferente. Até a minha própria família mesmo. Eu agradeço demais a Deus, ao Espírito Santo, porque só faz 6 meses que eu estou na igreja. Então, um pouco tempo que eu estou ali, eu já recebi tudo isso. Recebi todas essas bênçãos na minha vida, um lar feliz e o Espírito Santo na minha vida. Direto do Templo de Salomão, Deus abençoe a todos grandiosamente. Nós vamos dar sequência a essa programação e eu quero mostrar para você o que Deus está fazendo aqui no templo, na vida das pessoas, porque a presença de Deus tem estado e tem sido notória aqui no templo através dos milagres. As pessoas chegam doentes, são curadas, chegam desesperadas, são acalmadas, são livres de seus males, das suas angústias. E é isso que Deus, Ele quer fazer. Essa é a proposta de Deus, mudar a sua vida, reconstruir a sua família, para que você tenha alegria, para que você tenha paz, para que você seja uma pessoa iluminada. Preste atenção em tudo que você vai ver e ouvir, para você entender melhor a nossa colocação a respeito da presença de Deus aqui no Templo de Salomão. Qual o nome da senhora? Maria do Carmo. O que aconteceu? Olha, pastor, aconteceu um milagre. Eu estava com uma dor nessa perna, eu tenho um problema no dedo do pé. Sempre eu tenho que ir no médico tomar injeção, né? E agora eu fui curada na hora da oração. Chegou aqui com dor? Cheguei. Faz de sábado que eu estou com essa dor. Jesus me curou na hora da oração. Mas eu tenho um milagre para contar que eu recebi aqui, tem 2 semanas. Qual foi? Um milagre muito grande. Eu estava na Santa Marcelina, passei internada para tomar sangue, porque eu estava com anemia muito profunda. Eu estava me tratando em 3 médicos, um do convênio, um particular, e estava indo na Santa Marcelina quase todo dia. E um dia o médico resolveu me internar. Aí mandou fazer um exame de sangue igual a gente. Falou, depois desse exame, 6 horas da manhã, a senhora já vai ficar internada. Então, eu pedi, tem 2 meses que eu estou escutando o senhor na televisão. Aí eu falei para o meu filho que me levou. Eu falei, me leva em casa. Ele estava de carro, me leva em casa.
me leva em casa. Eu quero ir em casa, que eu quero avisar para o meu marido, que eu vou ficar internada, né? Aí ele pegou e me levou em casa. Quando eu cheguei, que o exame eu só ia ficar pronto 6 horas da manhã. Aí quando eu cheguei em casa, o senhor estava orando na televisão e eu comecei, nem cheguei na sala e fiquei. Aí comecei a orar, comecei a clamar. Aí, porque o meu sangue estava assim, sempre abaixando, sempre ficando fraco. Não tinha, eu fazia exame quase todo dia. E estava dando sempre fraquezando o sangue. Aí eu comecei a orar na televisão, sentei no sofá e o senhor falou que quem tivesse fé fosse perto da televisão e entregasse, podia ser o problema que fosse, podia entregar. Aí eu falei para Deus, Deus, é só um milagre. Para mim, não, eu não quero ficar internada, não quero tomar sangue. Eu quero que você faça uma obra gloriosa na minha vida. Se Deus está nesse homem, se Deus está nessa igreja, Deus vai fazer. Aí, quando nós chegamos lá, junto com ele, que eu peguei um exame, que nós pegamos um exame, aí que levamos no médico, o médico olhou assim e falou, não, essa mulher vai embora. O que essa mulher vai ficar internada? Essa mulher não tem nada, doutor. Pastor, eu fiquei tão feliz, a minha fé aumentou. Amém. A fé aumentou. Deus abençoe mais. Estou fazendo minha corrente. Traz o exame para a gente ver, tá bom? Márcio, o que você tem aí? Acontece o seguinte, bispo, eu tive um problema, entendeu? Uma doença da próstata, né? E eu fiz a biópsia, deu câncer. Todos aqui, ó, que tem a mais aqui, ó, dá para você ver, tudo a mais, deu câncer. Tudo no pedacinho, o micro pedacinho que eles tiraram, deu câncer. Todos, né? 12 vidrinhos que eles tiravam e colocavam, né? Aí você manifestou a fé? Aí manifestei a fé, manifestando a fé, eu peguei, tirei, depois desse daqui, manifestando minha fé, eu tirei, fiz esse exame. Voltou lá e fez outro. Fiz esse aqui, cintilogração, né? Tá aqui, ó. Tem mais nada. Não tem mais nada, aqui tá, ó. Estudo dentro de padrões normais. Milagre aconteceu. Milagre aconteceu, mas eu batalhei com esse milagre, viu, bispo? Deus honrou. Deus honrou, e está honrando até hoje. Deus abençoe mais e mais, Senhor. Qual o nome da senhora? Edileuza. O que aconteceu? Então eu estava com esporão no pé, não estava aguentando. Eu bati o pé essa semana, estava doendo muito, inchou bastante na quarta-feira. Aí eu não estava mais aguentando. E eu vinha mancando no caminho, só andava mancando, aquela dor queimando direto no meu pé. E meu filho falava, vai no médico, mãe, vai no médico. Eu falei, Aí eu falei, eu vou no templo. Eu tenho certeza que quando eu chegar, quando eu entrar, eu serei curada. E aconteceu. Amém. Parabéns. Deus abençoe mais a senhora. Qual o seu nome? Lucimar. O que aconteceu? Estou sentindo que secou o corpo, aquelas coisas feitas da alergia que foi mandada para ver debaixo da terra, né? E estou sentindo mais livre agora. Sumiu a alergia? Sumiu, está secando tudo. Deus abençoe mais a senhora. Em nome de Jesus. Pode ir, dona Lucimara. Seu nome? Beatriz. Que situação você chegou aqui, Beatriz? Então, bispo, eu sentia, quando eu tinha uns 15 anos, 16, eu sentia muita dor no pé da barriga. Aí eu fui no médico, passei a primeira vez e deu que eu tinha ovário policístico com 15 anos. Aí eu comecei um tratamento, a médica falou que era para mim tomar um remédio muito forte, que eu tinha que evitar de comer um monte de coisa, deixar de basicamente viver, né? Aí eu tomei durante 3 meses e eu determinei, usei minha fé, que não ia mais usar e eu ia ser curada. Aí eu fui fazer o exame de rotina, na hora que eu estava fazendo, eu estava determinando, meu Deus, eu não aceito mais isso. Deu resultado que eu não tenho mais nada. É o que você tem aí? Isso, é o que eu tenho aqui. Antes, tinha dado aqui, ó, ovários com padrão policístico. Aqui é o último que eu fiz, exame dentro dos limites da normalidade. Depois que você usou a fé aqui? Depois que eu usei a fé. Deus abençoe. Os milagres que você viu e nós mostramos é apenas para abrir os seus olhos e despertar você para aquilo que Ele quer fazer. Se você está desesperado, Ele tem a solução. É muito difícil quando uma pessoa ela está cercada por problemas e ela não tem a quem recorrer ou o que fazer. E é nessa hora que você é bombardeado de vários pensamentos em tirar sua vida, em sumir, desaparecer. Quantas pessoas que elas acabam cometendo suicídio porque se viram encurraladas. Você olhou de um lado, do outro, não tinha saída, não tinha mais ninguém. As pessoas que você ajudou foram as primeiras a se afastar de você, porque é assim, você não pode esperar nada do homem.
Não espere nada do ser humano, espere em Deus. É Ele que vai mudar a sua vida. É Ele que vai resolver o seu problema. Quantas vezes você já foi decepcionado? Porque o homem é assim. As pessoas ao nosso redor, volta e meia, nos estarão decepcionando. Mas Deus não nos decepciona, porque Ele é Deus. E Ele sabe do seu desespero, Ele sabe da sua angústia, e Ele sabe o que você quer e precisa. Eu vou mostrar mais milagres aqui do Templo de Salomão, para ajudar você que sofre. A minha vida antes de eu chegar aqui, eu estava assim muito triste. Eu tinha perdido uma pessoa muito querida recentemente, que veio a falecer. E eu me encontrava assim muito triste, não querendo entender o que tinha acontecido, né? Sentia muita falta dessa pessoa. E no momento que eu vim aqui, que eu pisei os pés aqui, eu falei com Deus, eu pedi para que Deus viesse sobre a minha vida, e Ele me preencheu, me fortaleceu. Hoje eu sinto paz, eu não sinto mais falta dessa pessoa. Hoje eu estou muito bem, estou muito feliz, porque eu tenho a certeza que Deus, Ele está na minha vida. Eu estava pensando muito de uma resposta, né? Porque eu trabalhei muitos anos numa empresa, tinha já atingido questão de cargo, salário, que estava bem, e fui mandada embora, do nada. E aí passou um certo tempo que fiquei desempregada, comecei a trabalhar numa outra empresa, e nessa empresa, para ganhar um salário menor, um cargo menor, e assim, eu não queria ficar parada. E foi indo. Só que depois eu falei assim, meu Deus, até agora não tive uma resposta mesmo para ser algo maior, porque a gente crê num Deus grande. E ver o templo, na verdade, não é só a estrutura do templo, a gente vê, na verdade, como, da mesma forma como Deus levantou, eu também queria que Ele levantasse a minha vida. E aí, de ter vindo para cá, eu vi o quê? A visão. Ela mudou a minha visão. Porque assim, eu trabalhei muito para os outros. Trabalho desde os 9 anos e meio. Então, hoje eu tenho 37 anos, eu sempre trabalhei para os outros, sempre enriquecendo os outros. E quando eu vim para cá, a visão que Deus me mostrou foi totalmente contrária, que eu tinha que montar o meu próprio negócio. E já estou começando já. Já comecei, Deus foi me dando a visão já do que eu tinha que fazer, e estou muito feliz. Uma paz muito grande, uma alegria, uma segurança que, para falar a verdade, eu acho que eu nunca tive. Uma segurança muito forte mesmo e muita confiança, porque eu sei que Deus vai me honrar cada vez mais. Só de pisar aqui eu vejo novamente que é aquela força sempre alimentando cada vez mais. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras um homem leproso, e ele se aproximou de Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ora, se o sofrimento fosse uma coisa de Deus, se a pessoa ela viver atormentada, oprimida, amarrada, angustiada, fosse a vontade de Deus, então era uma oportunidade para Jesus dizer: olha, essa lepra, você tem que aceitar ela, é a sua cruz, é a sua provação, é o fardo que você tem que carregar. Mas não, quando ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, imediatamente Jesus nem titubeou, estendeu a mão e disse: eu quero, seja curado. E ele passou a ter vida. Essa é a proposta de Deus. Enquanto você ficar preso a esse pensamento, a essa ideia, que a vida é assim mesmo, que você nasceu para sofrer, ou que você está passando por algum tipo de provação, você não vê a manifestação do poder de Deus. Essa é a realidade. Tem jeito para o seu filho, tem jeito para o seu marido, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para a sua família, tem jeito para você. Você que sofre, você não dorme à noite já por vários dias. Tamanhas são as suas preocupações, seus problemas, seus desesperos. Venha buscar a Deus. Venha se apegar a Deus, venha se unir àquele que vai lhe dar paz, vai lhe dar alegria, aquele que vai transformar o seu ser, vai mudar a sua história de vida. E é por isso que nós orientamos as pessoas a chegarem cedo aqui no Templo de Salomão, para que antes da reunião você já esteja ali em espírito, preparado, atento, esperando a hora de começar. Mas antes de começar, o Espírito de Deus já começou uma obra em você, trabalhando no seu interior, trazendo-lhe paz, alegria. Não é isso que você quer? Eu pergunto, o que você é capaz de fazer para alcançar essa vida que deseja?
essa nova vida, essa mudança de vida. Ah, eu faço qualquer coisa. Então, venha lutar, venha buscar a Deus. O Templo de Salomão está localizado aqui na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, no número 605, no Brás. Nossa, minha vida estava meio que revirada. Muitas brigas dentro de casa, devido ao meu pai ter um vício com alcoolismo. Brigas com as minhas irmãs, porque a gente não conseguia se entender, né? Tínhamos opiniões diferentes. E muitas das vezes, quando a gente acabava discutindo, elas criticavam muito a minha fé. Então eu vim com a família meio turbulenta, estava com muita angústia no coração, com uma tristeza dentro de mim, a qual eu buscava a Deus, porém essa tristeza ela não saía. Quando eu pisei já aqui fora, eu já vi a grandeza imensa de Deus. Eu olhei para isso, eu falei assim, Senhor, se é grande o que o Senhor fez aqui, a tua casa, assim será grande também o que o Senhor quer fazer aqui dentro de mim. Logo que eu entrei dentro do templo, parecia que você estava entrando no reino dos céus, no reino de Deus mesmo. E toda aquela tristeza que tinha dentro de mim começou a sair. Eu comecei a sorrir, um sorriso espontâneo, um sorriso de felicidade mesmo, e não algo que você queria cativar alguém, tentando fazer algo para transparecer uma felicidade que não existia. Passei a controlar mais o meu gênio, que eu era muito nervosa, comecei a me controlar mais. Aprendi que na questão das discussões era melhor ser ouvinte do que eu participar. Aprendi a controlar também as brigas na minha casa, não muito raro, não acontece mais praticamente briga dentro da minha casa. E uma felicidade assim imensa. Eu definitivamente vi a grandeza de Deus e senti dentro de mim o que Deus quer fazer na minha vida. Foi o antes e depois na minha vida espiritual, porque mesmo com muito tempo na igreja, eu estava meio distante, com os problemas do dia a dia, né, as tribulações, o problema na família, problema financeiro, então assim, acabou me desgastando. Tudo dava errado, era como se as minhas orações não fossem atendidas, porque por mais que eu buscasse, por mais que eu estivesse ali, era como se ninguém estivesse ouvindo. Eu me sentia distante de Deus, mas assim, eu não sabia como fazer para mudar. Então assim, a partir do momento que eu pisei aqui, houve um antes e um depois. Eu já não sou mais a mesma. Os problemas existem, sim, mas assim, hoje eu tenho uma força maior. Hoje, todo o tempo, o passado, isso já não importa mais. Hoje é uma pessoa forte, determinada, com mais sonhos, né, projetos, assim, é só vitória. Eu cheguei bem assim, desanimada, sem perspectiva de uma transformação de vida, porque eu cheguei, né, muito jovem e tinha minha filha bem pequenininha, eu era mãe solteira. E assim, foi uma fase muito difícil da minha vida. E assim, as expectativas que eu tinha é que não ia dar nada certo, que eu não ia encontrar mais alguém. Na verdade, eu não tinha dificuldade de conhecer pessoas, né? Eu tinha assim dificuldade de alguém me assumir. Antes de eu chegar aqui, eu era uma pessoa triste, porque eu já vim de vários relacionamentos, vários sofrimentos, né? De namoro, noivado, até o ponto assim de eu tentar o suicídio. Graças a Deus, já fazem 10 anos que nós nos conhecemos, outra história de vida. Na presença de Deus, não só a vida sentimental, no completo, tudo é diferente, nada se compara. Então, assim, a vergonha da minha vida acabou. Hoje eu sou uma pessoa feliz, alegre, porque antes eu era uma pessoa triste, depressiva, né? Então hoje não tem palavras de falar o amor que eu tenho, né? Por ter encontrado esse Deus aqui, né? Então hoje é maravilha. Eu quero fazer um convite e gostaria que as famílias prestassem atenção agora. Nós, neste domingo, estaremos num propósito muito especial pela sua família. Você que quer ter paz no seu lar. Você quer ter uma família guardada pelo poder de Deus. Você quer ter saúde. Você quer ter uma vida diferente, uma vida transformada. Deus, Ele quer que você seja feliz na sua casa, no seu lar. Deus é família. Ele quer que você tenha uma família unida, uma família feliz. Por isso, você vai, nesse domingo, convidar os seus familiares para receberem essa consagração aqui no Templo de Salomão. A proteção, para que nada e nenhum mal venha tocar nos seus entes queridos. Às 10 horas da manhã, o bispo Clodomir Santos estará ministrando essa reunião aqui no templo, fazendo a intercessão pela sua família e abençoando o seu lar. O mesmo estará acontecendo às 18 horas com o bispo Renato Cardoso, com um diferencial. Às 18 horas ele estará trazendo um estudo
importantíssimo para o seu crescimento espiritual. Então, às 10 horas da manhã e às 18 horas, neste domingo, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605, na Zona Leste de São Paulo. Católicos, espíritas, evangélicos, quem tem religião, quem não tem religião. Aliás, esse negócio de religião foi o homem que inventou. Para Deus todos são iguais, são criaturas. E Ele quer sim mudar a sua vida. Deus está de mãos estendidas e de braços abertos a lhe abençoar. Se você quiser, é grátis, você não vai pagar nada. O Espírito de Deus vai possuir a sua vida e vai mudar a sua história. Não se esqueça, a oração e consagração pela família, às 10 horas da manhã nesse domingo e às 18 horas também. 10 da manhã o Bispo Clodomir, 18 horas o Bispo Renato, sendo que às 18 horas nós teremos um estudo especial que vai enriquecer a sua comunhão com Deus. Chegamos ao final dessa programação. Deus abençoe a todos.